Para começar com uma formulação óbvia, mas fundamental, preciso que você compreenda, em primeiro lugar, que um sujeito só reconhece o outro se ele mesmo for pelo outro reconhecido. Os processos sociais que geram violência, em geral, se devem a déficits nesse processo de reconhecimento. De que forma se dá o reconhecimento social? Eu vou falar na minha conferência na esteira de um teórico alemão contemporâneo chamado Axel Honneth. E o Honneth diz o seguinte, a partir de estudos do Hegel e do Herbert Mead. Ele diz que são 3 as instâncias que produzem reconhecimento. A primeira instância seria a instância do amor. Por amor ele designa relações pessoais afetivas, relações parentais, portanto entre pais e filhos, relações de amizade e relações de amor sexual romântico. A segunda instância de reconhecimento seria a instância das formas jurídicas. Histórica e estruturalmente, a instância do amor é a primordial e ela evolui para a instância das formas jurídicas. O reconhecimento nesse lugar, nesse âmbito, é um reconhecimento, portanto, impessoal. As formas jurídicas são, por definição, aquilo que trata o outro de maneira igualitária. E uma terceira instância de reconhecimento seria o que a gente poderia chamar de reconhecimento social. O reconhecimento social ele não é nem exatamente ou meramente pessoal, como no caso da instância amorosa, e nem impessoal, como no caso das relações de direitos jurídicas. O reconhecimento social seria o grau em que os indivíduos numa sociedade reconhecem quaisquer outros concidadãos nas suas particularidades. Então, o reconhecimento de um negro como de uma mulher, como de um nordestino, enfim, minorias, por exemplo. O reconhecimento social seria esse reconhecimento de qualquer pessoa, entretanto, no que ela tem de singular, de diferente. O que a difere, portanto, da instância jurídica. Pois bem, no caso brasileiro, especialmente, esse processo de reconhecimento, principalmente na instância jurídica como na instância social, ele é cotidianamente falho. E essa falha, evidentemente, ela é uma falha seletiva. O processo de reconhecimento jurídico, ele varia de acordo com a hierarquia do sujeito na sociedade. Possivelmente, como consequência disso, o reconhecimento social também é falho. As pessoas tendem a reconhecer, a sociedade em geral tende a reconhecer mais cidadãos de acordo com a posição que ele ocupa e assim sucessivamente. Então, o processo social brasileiro em geral é um processo de reconhecimento falho e não há dúvidas de que isso é uma das origens fundamentais da violência social. O que eu vou explorar na minha conferência, aí que ela começa propriamente, é tentar identificar o que seria uma 4ª instância de reconhecimento. Essa 4ª instância de reconhecimento seria o espetáculo, seria a cultura do espetáculo. O Guy Debord, num livro muito famoso dos anos 60, chamado A Sociedade do Espetáculo, identificou o que seria essa uma espécie de duplicação social. Tudo aquilo que era vivido diretamente passa a ser representado e formar essa grande espessura de representação que ele chama de espetáculo. E que é uma espessura que funciona por imagens. Então, o que eu vou tentar fazer é identificar o mecanismo de funcionamento. Quer dizer, antes disso ainda, eu vou tentar identificar historicamente o surgimento da sociedade do espetáculo, em que contexto isso se dá e por que razões, e pensar o seu funcionamento para finalmente tentar pensar a sua relação com a violência hoje. Pensar o espetáculo como essa 4ª instância de reconhecimento e quais são os seus... por que razão ela pode ser deficitária nesse processo de reconhecimento social e, portanto, contribuir para a produção de violência social.